Tem mais gente chegando. Certo. Vamos lá, então, para a gente não perder a hora, né? Boa tarde a todos. Eu sou o professor Jonas Bertucci, do Instituto Federal de Brasília, do Campus São Sebastião. Hoje é dia 25 de março de 2021. No meio desse período conturbado de pandemia, a gente está conseguindo dar continuidade às nossas atividades pedagógicas e estamos tendo orgulho de ter nossa primeira turma de pedagogia sendo formada e apresentando vários trabalhos de conclusão de curso essa semana e na semana passada, né? Hoje teremos a apresentação do trabalho da Ana Carolina Rodrigues, que é intitulado O papel da escola na rede de proteção integral, identificação e notificação de violação de direitos infantis. É um tema bastante relevante, que teve vários desafios para a gente, eu não vou adiantar aqui, vou deixar a Carol contar. E teremos aqui a participação para discutir com a gente da mestre em Políticas Sociais, Keca Wagner, e que também é conselheira tutelar aqui de Brasília, e da professora Nilzélia Oliveira, que é assistente social e tem uma trajetória aí, de pesquisa na área de ativismo, questões ambientais e questões raciais. Então, Carol, boa apresentação para você. Eu vou te auxiliar aqui para passar os slides. Você tem aí entre 15 e 20 minutos para fazer sua apresentação, e em seguida a gente começa com a arguição, né, da Keca e da Nilzélia, nessa ordem, começando sempre com os nossos convidados. Tá? Agradeço demais a participação de todos e a disponibilidade. Deixa eu compartilhar a tela. Boa tarde, gente. Para não chorar nessa apresentação. Quem me conhece sabe como eu sou fácil de chorar. E eu estou bem emocionada. Quero agradecer a presença de todos, especialmente da banca, mas também da minha família, que está aqui, as minhas professoras queridas, uma professora Mônica, né? E a todos que estão aqui, os meus amigos, meus colegas do IFB, a presença de vocês é muito importante para mim. Muito obrigada. Então, como já mencionado pelo professor Jonas, o tema do trabalho, da pesquisa, né, foi o papel da escola na rede de proteção integral, identificação e notificação de violação de direitos infantis. Deixa eu só confirmar, a tela para você está aparecendo normal, né? A primeira tela, tá? Normal, querida. Está aparecendo ela toda, está aparecendo aquelas coisinhas do lado também, tá, Jonas? Mas dá para ver. Os slides, né? Tá. Aparece a... tá. Que é aí isso? quando eu clico aqui, aparece a segunda, né? Aí estão vendo a segunda tela? Isso. Beleza. Desculpa, Carol, pode continuar. Então, a pesquisa foi realizada por mim, né, Ana Carolina, com a orientação do professor Jonas Bertucci. Por favor, Jonas, o primeiro slide. Então, o interesse nesse tema, por ser um tema bastante, não muito trabalhado na área da pedagogia, ele surgiu no período do meu estágio, na educação infantil. Eu vivenciei algumas experiências no estágio de violação de direitos, e eu, como estagiária, me sentia muito incomodada com essas situações. Então, eu solicitei à professora que acionasse o conselho tutelar, porque era uma questão de violência contra uma criança e negligência para com a vida escolar dela. Então, quando eu solicitei à professora que fizesse essa notificação, ela disse que não ia fazer, porque a escola tinha um protocolo interno para esses tipos de casos, e que o protocolo era chamar os pais para conversar. E aí eu perguntei a ela se isso já era recorrente, ou se era a primeira vez que isso acontecia. Então, eu fui informada de que, na verdade, isso era recorrente, essa criança já era conhecida por ser uma criança
vítima de maus tratos, ele chegou com uma marca no rosto, né, bem grande, tomando o rosto inteiro, assim. Então eu perguntei ele o que foi, e ele disse que aquilo foi uma chinela que o pai dele bateu no rosto dele, ficou aquela marca horrível. Então aquilo me chocou profundamente, me tocou profundamente. E aí, quando eu perguntei à professora, ela disse que isso já era algo que ele já era conhecido por isso. Então, eu fiquei me perguntando, né, o que mais falta para essa escola, então, tomar uma providência mais séria, né, já que, pelo que foi relatado a mim, a única coisa que eles faziam era chamar os pais, que conversavam com a escola, enfim, mas parecia que nada mudava. Então, isso me magoou muito e me afetou bastante como estudante. Então, eu desenvolvi interesse de pesquisar, então, a respeito desse tema, né, sobre os direitos infantis, né, a proteção das crianças, e qual o papel da escola nisso tudo, nessa rede, né, como garantir que os direitos das crianças sejam efetivamente respeitados. Pode passar para o outro slide, por favor, Jonas. Então, aí comecei a minha pesquisa, né, por que é necessário denunciar. Então, algumas escolas, elas agem como se fosse o direito dos pais castigarem os seus filhos fisicamente, mas a Constituição Federal e toda a legislação vigente hoje no Brasil mostra que não é esse o caso. Por exemplo, o artigo 71 do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que a criança, na verdade, ela é um sujeito de direitos em condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, como tal, por ela estar numa condição de formação, ela necessita de proteção integral, ou seja, em todos os aspectos da sua vida, ela merece atenção especial e o cuidado. E a Constituição Federal de 1988, ela deixa isso muito claro, quando fala que as crianças, elas têm prioridade, apesar da lei ser para todos, mas as crianças têm prioridade no direito à vida, à saúde, alimentação, educação, proteção contra negligência e violência. Então, pela legislação vigente, as crianças, elas têm que ser protegidas em todos os aspectos, tanto da negligência como da violência, e também a garantia de que elas vão receber a educação. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, eu separei nesse slide alguns marcos interessantes. Por exemplo, a Lei de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das leis mais revolucionárias nos últimos tempos em relação à proteção integral dos direitos das crianças. Essa lei, ela é muito importante porque a partir dela vem outras legislações, né, como, por exemplo, a Lei da Primeira Infância, que ela é muito importante porque obriga o Estado a desenvolver políticas públicas voltadas para a primeira infância, ou seja, para as crianças de 0 a 6 anos. Também, a resolução número 113 do CONANDA, que é o Conselho Nacional de Proteção dos Direitos, né, das Crianças e dos Adolescentes, estabelece que deve haver ou existir o sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes. Então, esse sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes é popularmente conhecido como Rede de Proteção Integral da Criança. E essa rede, ela é composta por vários agentes públicos, por exemplo, os conselhos tutelares, a escola, as varas de infância, as delegacias especializadas, o Ministério Público. Então, todos esses agentes políticos, eles têm que agir de forma articulada, com o intuito de garantir e proteger os direitos das crianças. Então, esse sistema, esses órgãos, quando eles trabalham em rede, eles estão, assim, contribuindo para a proteção integral dos direitos das crianças. E a escola é um dos agentes principais. Por quê? É na escola que as crianças passam a maior parte do tempo, e é nela que muitas vezes, tirando o período que elas passam em casa, muitas vezes é o período onde mais pode-se observar situações de negligência e violência, e muitas vezes é onde elas encontram confiança também para revelar quando elas estão sofrendo algum tipo de maus tratos. É na escola que elas encontram esse refúgio. Então, por isso que a escola tem um papel fundamental na rede de proteção à criança, e ela não pode se eximir desse papel, porque
O direito à educação, como nós vimos no slide anterior, é um direito fundamental. E para garantir que a educação, o processo educativo ocorra, é necessário que o ambiente dentro e fora da escola garantam esse processo. Pode passar no próximo slide, por favor? Conforme nós vemos aí, né, o ECA, ele estabelece, né, o direito à educação. Então, por isso que a escola ela tem o dever legal e ético de, conforme estabelece aí o artigo 15, diz, caso ela saiba, ou pelo menos a mera suspeita de violação de direitos, maus tratos ou negligência para com a vida escolar de uma criança, a escola tem a responsabilidade ética e legal de fazer uma notificação e encaminhar essa notificação ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar é o órgão que cuida, é o principal órgão que cuida da garantia dos direitos das crianças. E o Conselho Tutelar, ele tem a sua existência baseada na lei também, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é uma política pública muito importante e que a escola tem que ter um vínculo, um diálogo direto com ele para garantir esses direitos. Pode passar outro slide, por favor, Jonas. Então, o que a ausência de dados revela? Quando eu estava fazendo essa pesquisa, nós identificamos que as escolas aparentemente não mantêm as notificações dos casos identificados de violência e nem de negligência. Quando eu tentei fazer a minha pesquisa inicialmente, eu procurei ver se as escolas tinham dados, registros dessas situações, e a maioria das escolas, para, na verdade, dizer todas elas, não tinham nenhum tipo de dado ou registro dessas situações, algumas alegando que essas situações nem sequer existiam lá, por isso que eles não tinham essa notificação. Mas, de acordo com a pesquisa que eu fiz, se a escola ela não tem esses registros dessas situações, não necessariamente significa que casos assim não ocorreram, porque o Sistema de Saúde do Distrito Federal, por exemplo, tem diversas notificações de violência intrafamiliar no Distrito Federal, e que isso é um índice muito elevado de violência intrafamiliar, e com certeza esses índices de violência são percebidos também na escola. Por exemplo, eu como estagiária, em poucas semanas, pude detectar situações específicas de casos assim. Então, se a escola não mantém esse tipo de registro, é algo realmente preocupante. E isso gera uma subnotificação, e essa subnotificação mostra que há muitos casos de crianças que estão desprotegidas, que deveriam estar sendo acompanhadas e não estão. Então, a falta desse sistema de informação é muito grave, porque como que a gente vai poder avaliar se a política de proteção integral da criança está ou não sendo efetivada? Se um dos agentes legais participantes e fundamentais nessa rede, que é a escola, não mantém os registros, porque o Conselho Tutelar, apesar deles ter os registros, mas eles têm os registros de forma geral. Mas o objetivo da escola é a garantia do processo de ensino-aprendizagem, e para esse ensino-aprendizagem ocorrer, precisa haver condições para isso. Então, a escola deve manter o cuidado, tanto dentro, mas não só dentro, a responsabilidade não termina dentro da escola, também fora, se ela nota que no ambiente familiar está havendo condições adversas à aprendizagem da criança, ela tem o dever também de tomar uma atitude legal em relação a isso. Pode passar, por favor, para o próximo slide. Então, na pesquisa que eu fiz, eu vi vários estudos de caso em outras partes do Brasil, não somente aqui no Distrito Federal. E em todos eles, ficou claro, pelas pesquisas realizadas, que a subnotificação, infelizmente, não é exclusividade aqui do Distrito Federal, mas em outras partes do país, creches, escolas de ensino fundamental não mantêm notificações e registros e não os encaminham aos conselhos tutelares, apesar de ser evidente que dentro da escola fica claro que as crianças estão sofrendo violação dos seus direitos, né? E para investigar um pouco mais sobre isso, eu fiz alguma entrevista com alguns profissionais da área da educação aqui no Distrito Federal, para entender um pouco, tentar entender o que eles atribuem essa situação, por que muitas escolas não notificam, por que até os professores também muitas vezes deixam de fazer notificação.
Então, nessa pesquisa, que foi muito rica, dessa entrevista que eu fiz com eles, muitas coisas ficaram claras. Algumas delas, por exemplo, é que os professores se sentem bastante inseguros de fazerem as notificações, especialmente nas áreas em que as escolas são de vulnerabilidade social, porque muitas famílias ameaçam os profissionais de educação. Então, quando eles não se sentem amparados pela escola, quando eles se sentem solitários nessa decisão, isso desencoraja muitas vezes. Ao passo que outras escolas que conseguem fazer isso, manter o registro, que conseguem encaminhar as notificações para o Conselho Tutelar, algo que eles deixaram muito claro foi exatamente isso, que a escola, ela tem uma equipe multidisciplinar e que eles têm um protocolo interno de notificação e encaminhamento ao Conselho Tutelar. E quando o profissional decide fazer uma denúncia ao Conselho Tutelar, ele não está sozinho, ele é amparado por toda uma rede da escola. Então, isso encoraja e motiva para que eles façam a notificação. Outro ponto importante é exatamente isso, porque muitos mencionaram que era importante que o Conselho Tutelar visitasse a escola e fizesse ações de formação para os profissionais da educação e para a comunidade externa à escola. Só que alguns relataram que o número de conselheiros em algumas regiões é pequeno para a quantidade ou volume de trabalho. Então, uma das coisas que seriam necessárias seria rever exatamente isso, a distribuição do número de conselheiros proporcional à população, para que eles não ficassem tão sobrecarregados e pudessem também realizar esse tipo de formação na escola e na comunidade, porque o esclarecimento da importância dessas notificações, da importância da proteção integral, precisa ficar claro para que as pessoas também sintam encorajadas a fazerem as notificações. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, nas considerações finais, o que nós concluímos, né? Que a escola, ela precisa promover a formação em parceria com o Conselho Tutelar para a comunidade interna e externa. E também ela precisa, é a obrigação, o dever ético e legal da escola é notificar os casos de suspeitas dos direitos de violação das crianças e não só identificar esses casos e notificá-los, como também encaminhá-los ao Conselho Tutelar. E, para isso, é necessário que nós vimos, né, que as escolas que conseguiram obter êxito nesse sentido, foi porque eles disseram que tem uma equipe multidisciplinar que consegue dividir esse trabalho, né, e fazer essa notificação e providenciar esse encaminhamento e oferecer o apoio também às crianças. Então, isso é fundamental. E muitas escolas que não fazem isso, elas não têm a equipe multidisciplinar completa. Muitas vezes tem várias faltas de profissionais. Então, isso realmente dificulta muito para a escola conseguir manter esse padrão de conduta, que é a da notificação e encaminhamento ao conselho, né? E também precisa ter o desenvolvimento de protocolo de ação na escola, porque muitas escolas que nós conversamos com os profissionais, eles não tinham nenhuma ideia do que fazer quando uma criança, por exemplo, aparecia com uma clara demonstração de violação de direitos, ou quando uma criança revela para o profissional que sofreu algum tipo de violação dos seus direitos. Então, muitas vezes, eles ficavam atônitos e sem saber muito como proceder. Então, quando a escola ela tem um protocolo interno de ação, isso também contribui para o profissional saber exatamente como agir e o que ele deve fazer. Então, essas foram algumas, né, das conclusões que nós chegamos, além também de, claro, da democracia, né, que é importante a comunidade escolher diretores das escolas através do voto, né, pessoas comprometidas também com a garantia dos direitos das crianças. Então, é isso. Acredito que eu consegui explanar tudo no tempo certinho. E eu passo para o Jonas agora. Deu 15 minutos, né? Parabéns, deu certinho, Carol, 18 minutos. Graças a Deus, estou morrendo de medo de passar sem problema, dentro do tempo. Uma tendência minha passar do tempo. Eu vou parar a apresentação. Eu não vou fazer nenhuma consideração agora, ainda vou apenas passar diretamente para a Queca, para que ela faça suas considerações, comentários, críticas, sugestões.
Bom, gente, boa tarde a todas. Sem dúvida, Carol é uma pessoa muito querida para ter uma sala tão cheia nesse momento de pandemia, que está todo mundo já cansado, né, com esses equipamentos virtuais. Então, fica todo o meu agradecimento por estar aqui contigo, Carol, nessa partilha, junto com o Joan, o Jonas, que é muito, enfim, uma pessoa super querida, que a gente já se conhece há um tempinho, e Nilzélia, que é minha colega também de profissão, também sou assistente social, mesmo agora estando atuando aí nesses últimos 6 anos, enquanto conselheira tutelar. Carol, para começar, eu queria falar sobre uma palavra contigo, assim, né, que é sobre coragem. E eu acho que você teve coragem, acho não, a certeza que você teve coragem em 3 processos, assim. A primeira coragem que tu teve é escolher um curso, né, que é um curso enquanto professora, né, para ser educadora, que tem tanto para nos ensinar num momento tão difícil que a gente vivencia na nossa democracia no último período, né, enquanto a escola, os professores e professoras, quem se coloca nesse papel, né, de desafiar o mundo por meio da educação, né, você escolheu isso, e isso requer muita coragem, sem dúvida, a todas as pessoas que estão aqui. Segundo, sobre a temática, né, escolher falar sobre crianças e adolescentes é algo muito desafiador para a gente, né, a gente vive num país que violenta crianças e adolescentes, né, que secundariza, né, crianças e adolescentes, que a gente invisibiliza esses seres que são tão fundamentais para as nossas vidas, né, o que seria da gente sem a infância, sem a adolescência. Nós mesmos passamos por isso, e quando a gente resolve estudar violências, muitas vezes a gente também tem que se deparar com processos de violências que a gente viveu. Então, isso também requer muita coragem, é muito desafiador. E, como você pode ter visto, a gente tem quase nada de referência bibliográfica, de literatura sobre os conselhos tutelares. Então, isso é um grande desafio. Eu sei disso porque meu mestrado também foi mais ou menos nessa área, eu trabalho há muito tempo, enfim, tento produzir aí algumas teorias sobre, e é muito desafiador mesmo, né, e tudo é muito novo enquanto legislação, né, de direitos, nessa perspectiva de garantia de direitos para crianças e adolescentes. Então, acho que essa é a tua segunda coragem, né, e a terceira coragem é por finalizar, né, esse artigo, finalizar o seu curso no momento tão adverso que a gente está vivendo. Tá nesse momento da pandemia requer muita coragem, muita força, muita humildade, muita sabedoria também. Então, acho que esse é uma outra coragem que tu traz aqui para a gente de finalizar o curso nesse momento tão difícil que a gente está vivendo nas nossas vidas, e acho que isso é de grande felicidade para a tua família. A gente viu como você fez questão da tua família estar aqui. Eu também, então, saúdo a coragem da tua família de estar ao teu lado para ter chegado até aqui. E aí, eu acho muito fundamental a gente que está aqui nessa banca, né, mais do que a gente trazer críticas, considerações, ou fazer uma sabatina aqui contigo, é trazer, de fato, sobre essa temática que você se propõe, né, a estudar. Que isso é fundamental para que a gente possa se desenvolver. Acredito que esse é o principal papel de uma banca, esse é o principal papel de uma universidade, né, a propor para que a gente consiga se provocar, ter inquietação para desenvolver. Dentro disso, eu fiz vários comentários, mas eu vou te mandar, tá? No privado para tu e para o Jonas, as considerações que eu fiz, tá bom? Sobre a temática, dá para ver que, enfim, você, de fato, estudou, se debruçou sobre isso. Eu sei toda a dificuldade que você colocou ali, eu li inteiro o seu artigo, página por página. Você vai reparar com todas as corzinhas que eu marquei, tá bom? E eu sei que é muito difícil, como eu falei anteriormente, estudar essa temática. E mais do que isso, né, a gente tem, na prática mesmo, a gente tem várias implicações, né? As escolas têm a limitação delas para dar determinados dados, informações, né? Por serem crianças e adolescentes, por serem vítimas de violência. A gente tem várias questões éticas para lidar com isso. E o problema mais ético, como você mesmo aponta, às vezes vem da própria escola, né? De fato, não ter esses dados. Isso é uma realidade, né? Eu estou conselheira tutelar há 6 anos e eu vou mentir se eu falar que isso não é verdade. A gente não tem notificações. Na verdade, a gente tem notificações de quase nada. Né? Aqui no Distrito Federal, eu dou essa sugestão para você, que eu escrevi para ti no artigo, é você procurar os dados da saúde, que são os dados que a gente mais pode ter confiança. Mas existe, né, essa subnotificação. E por que existe essa subnotificação? Porque a gente não valoriza a infância e a adolescência. E a gente acredita que o Conselho Tutelar vai ser um ente ali supranatural, né, um Deus, que vai chegar e vai resolver as situações, e isso é um erro. O Conselho Tutelar, ele é o principal órgão de defesa, e ele tem que atuar enquanto prevenção, enquanto promoção,
você proteger direitos que já estão violados é muito contraditório, né? Como é que você protege alguém que já foi violado, certo? E, infelizmente, o Conselho Tutelar, por uma história que a gente tem no nosso país, que decorre ainda lá do período de escravização dos povos negros, né, que rejeita essa população que é pobre, que é negra e que é feminina muitas vezes, a gente olha para essa infância, que é quem precisa desses serviços de política pública, com descaso. E aí um país que nega a sua educação pública e nega a infância e adolescência, imagina o desafio que tu tem para poder fazer esse estudo, né? Então, é um pouco disso que a gente precisa também se debruçar, pensar e ter mais pessoas que vêm trabalhando na área. Falar mais do Conselho Tutelar eu também acho que é muito importante, né? Tu traz ao final a questão da importância, né, da eleição para os diretores de escola, mas é muito importante também a gente pautar e falar das eleições para os conselhos tutelares. Poucas pessoas sabem que o Conselho Tutelar são pessoas eleitas para estarem ali, que tem que representar a sociedade, né, que tem que ter um ativismo na área da infância e adolescência. A gente vive um momento que o Conselho Tutelar está sendo tomado pelas igrejas e pelos partidos políticos conservadores. E para onde vão, né, todas essas lutas históricas que a gente tem de garantir direitos? E aí, por um breve histórico, você traz de uma entrevista que você fez com uma professora, que ela trabalhou na FUNABEM, na FEBEM em São Paulo, e esse é um ponto que eu acho que você pode super aprofundar no teu artigo, porque isso vai trazer um pouco do reflexo do que a gente tem hoje. Porque os conselhos tutelares, eles ainda têm essa visão repressora, de que é da vigilância, né, enfim, que tem que estar ali atuando enquanto investigação, por causa dessa época, que é uma época que a gente rejeita, porque era uma época que o juiz determinava, né, o juiz era a política pública, ele que determinava o que fazer com criança e adolescente pobre. Criança e adolescente pobre tem que ser internalizada, né, tem que ser institucionalizada, tem que ir para as FEBEMs e para as FUNABEMs. Família pobre não tem condição de criar seus filhos e filhas. E quando surge o Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar ele surge numa luta de movimentos sociais, né? Principalmente pelo Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua. E quando ele surge nesse intuito. Ana, só desliga o teu microfone, que tá aí dando. Quando o Conselho Tutelar ele surge para romper com essa ideia, né, de repressão, essa ótica de criminalização da infância, e traz uma ótica garantista. Só que quando ele traz essa ótica garantista, enquanto Conselho Tutelar, como você falou que o ECA vai trazer, né, proteção integral sobre todos os direitos, isso tem que ser funcionado enquanto rede, que é o que a gente chama de sistema de garantias de direito. E isso também é importante, né, focar bastante. Tu traz várias vezes o termo rede de proteção, eu sugiro trocar para sistema de garantias, porque a gente tem que fortalecer esse sistema de garantias, porque o Conselho Tutelar não vai funcionar sozinho. Não é uma responsabilidade que é da escola, aqui é do Conselho Tutelar. A gente não pega no ser humano e fragmenta, né? A gente tem que olhar de forma integral. Então, a escola precisa fazer um papel complementar com o Conselho Tutelar, que vai fazer junto com a família, né? E é muito importante isso quando você traz, assim, que é como se um fosse repassando para o outro, né? A professora repassa para a direção também não cumpre ali seu papel, e aí acaba fazendo intervenções ali direto com a família. E se o violador é a própria família? Como é que você chama, né, o agressor para conversar? Qual risco você pode colocar para aquela família? Então, são vários aspectos aí que a gente consegue aprofundar, que se você for de fato aprofundar, teu artigo vira assim um TCC, porque são muitas coisas, né, que a gente precisa de fato ter esse olhar, enfim, maior, né, tem que ter um olhar na completude do que é ser criança, entender que nem tudo é responsabilidade da família, entender que a gente tem muito ainda que avançar enquanto política pública, e principalmente nesse local que tu escolheu, né, que é ser professora. Qual é o papel fundamental que a gente tem na escola, na vida de crianças e adolescentes, que é a sociabilização, né? Tem que ser um processo democrático, tem que ser escolas emancipadoras. E para ser emancipadora, a gente tem que exercer a escuta, que tu citam, né, em algum momento também a lei da escuta, escutar essas crianças e adolescentes, mais do que escutar pai e mãe, é escutar essas crianças e adolescentes. Eles têm muito mais para dizer para a gente do que a gente vai dizer para eles. E eu acho que são características que a gente precisa, enfim, enquanto educadoras, educadores, enquanto sociedade, né, a gente se colocar isso para o mundo, essa urgência da gente sentir, né, o que é um ser criança, o que é um ser adolescente. Então, a minha participação aqui, né, nesse coletivo fica mais
dessa forma entusiasta, né, entusiasmada também, porque é uma temática que eu acredito ser fundamental para a gente aprofundar enquanto trabalhadoras, enquanto universidade também. As outras questões eu vou te mandar, né, no privado, que eu acho que cabe a ti mesmo, a aceitar ou não, a fazer, enfim, essas organizações de ideia. Me coloco totalmente à disposição para a gente estar dialogando, tá bom? Fiquei muito feliz, assim, né, de tu escolher essa temática no meio, enfim, de todo esse caos e pelas suas coragens, tá bem? Então, eu finalizo aqui para a gente ficar com essas inquietações, a gente refletir, né, nessa defesa da nossa democracia e lembrar que a defesa da nossa democracia passa também para a gente pensar qual é o presente que a gente está construindo para o futuro, né, para essas crianças e esses adolescentes. Isso é fundamental. Então, fica aqui meu parabéns a ti, um parabéns ao Jonas, à equipe do IFB, a todos os seus colegas que estão aqui, a tua família que está aqui, tá bem? E que a gente se cuide e a gente fique bem, e aí, ao final, a gente volta a conversar. Muito obrigado, Keka. Vamos aguardar esse arquivo com os comentários detalhados, né? Eu vou passar a palavra para a Carol, então, para você fazer alguns comentários, se você quiser comentar alguma das coisas que a Keka colocou. Eu já imagino algumas coisas, né, que ela tocou em várias coisas que a gente trabalhou, talvez você queira comentar, e aí, em seguida, a gente passa para a Nilzélia. Não teve questões específicas, mas você pode... Tem uns minutinhos para comentar. Estou emocionada que à medida que ela foi falando, me vinham os pensamentos, até que eu até fiz um comentário que ela falou que geralmente as crianças pobres, eu falei que a população pobre e negra, geralmente, majoritariamente, eram, né, ainda nos resquícios do Código de Menores ainda, né, que trazia essa ideia de que a criança, na verdade, ela é um menor, ou seja, já reduz muito a pessoa, né, não é nem uma pessoa, nem um sujeito de direitos, é só um menor. Então, assim, realmente isso que você falou é muito relevante, que a gente ainda colhe esses resquícios desse período, mas, como uma das professoras lá mencionou, é um avanço muito grande, né, a existência do conselho, diferente da FUNABEM, das outras instituições antigas, né, que geraram mortes, muitas mortes. O resultado, assim, o legado que ficou desse período foi de rebeliões e mortes de crianças e adolescentes nesses locais, né, e proteção basicamente nenhuma, né. Então, como ela disse, realmente não foi um fracasso, palavras da professora que mencionou isso, e agora o Conselho Tutelar e o ECA, 30 anos, né, em 2020 fizemos 30 anos de ECA, então representa realmente um avanço muito grande. É claro que muito ainda há que ser caminhado, né. O objetivo da pesquisa não foi de jeito nenhum dar por finalizado, muito pelo contrário, né. Eu quero te agradecer pelo comentário das coragens. Realmente tudo que você falou é mesmo verdade, é necessário mesmo hoje viver, tá tendo que ser muita coragem, né, e ser professor requer muita coragem, e abordar esse tema. Realmente não tem artigos, muitas coisas. Uma coisa que me motivou também é isso, porque quando eu estava pesquisando os artigos para fazer a pesquisa, eu via que tinha na área de assistência social, artigos na área de saúde, enfermagem, mas na educação não tinha artigo falando sobre o Conselho Tutelar, o ECA e o papel da escola no sistema de garantia de direitos. Então, foi uma dificuldade tremenda. Por isso que, então, eu vi que estava sendo necessário que a escola também, né, os cursos de licenciatura, produzissem material sobre esse assunto. E realmente é algo que me atrai muito e tem muita área para pesquisa aí, de fato. Eu vou passar para você de volta, tá, Jonas? Pode passar para a Nilzélia. Valeu, Carol. Realmente, são muitas camadas, né, um problema que a Carol, no estágio, ela encontra um problema que é só a ponta do iceberg, né, aí você vai puxando o fio e você vai entendendo como é a fragilidade de investimento de pessoal nos conselhos, de formação dos professores, de desigualdade de investimento entre as escolas, né, as escolas falando da escola pública, mas também na particular, do plano e da periferia, são diferentes, né, tem investimentos públicos diferentes,
e a região em si recebe investimentos diferentes, em termos de opções de lazer, de segurança, o atendimento de serviços públicos é diferente do centro para a periferia, e tudo isso acaba influenciando os indicadores. E aí, quando eu trabalho muito com indicadores, com grandes bases de dados, e aí a primeira coisa que eu falei para a Carol é: vamos procurar números para a gente, pelo menos, ter uma visão geral de quais são as categorias que existem de casos relatados. Aí foi primeira batida na parede que a gente deu, porque a gente viu que os dados mais básicos não tinha registro, ou se tinha, era bastante subnotificado, né? A gente foi atrás de outras pesquisas que tentavam fazer aproximações, ou tentavam construir esses dados, né, que não estavam disponíveis em sistemas públicos e transparentes. Enfim, Gisélia, agora é contigo. Valeu. Obrigada, Jonas, pelo convite. Obrigada, Carol. Muito obrigada, Queca, pelas palavras, pela aula, na verdade, né? Foi muito importante te ouvir. Agradecer a todas e todos que estão aqui. A sala realmente está bem cheia para uma quinta-feira, final do dia. E é tudo realmente, Carol, em função do seu tema, do seu envolvimento, porque é um trabalho muito lindo de se ler, é um trabalho muito bem escrito, é um trabalho que dá margem a muitas pesquisas. Eu li e falei, nossa, tá aqui, se a Carol quiser, né, a linha para ela seguir o mestrado, para seguir o doutorado, porque você apresenta um tema que, de fato, é uma grande lacuna, né, e aí é autorreflexivo para o nosso curso, para a nossa docência, os porquês de não estarmos trabalhando esse tema, os porquês de chegarmos em sala de aula, ou no caso de vocês, nos estágios, se depararem com situações como essas, e levantam uma série de questionamentos: é despreparo, é má formação, essa síndrome de super-herói que o professor tem, de assumir para a escola toda a responsabilidade das políticas públicas, e não trabalhar em rede, e não trabalhar de uma forma integrada, que é uma coisa que ainda acontece nas escolas, né? A assistência social, muitas vezes, não é sequer acionada, não é o caso do nosso campus, porque a gente tem o privilégio de contar com uma equipe de assistência estudantil, com psicólogo, pedagogo, assistente social, mas qual escola conta com essa equipe multidisciplinar, né? No Distrito Federal e no Brasil. Mas muitas escolas acabam fazendo esse trabalho de outras áreas e desconsiderando, né? Tem uma fala assim nas entrevistas de que a professora não chamou o conselho tutelar porque o conselho tutelar não está muito bem das pernas. Mas que atitude da escola é essa, né? Por qual faculdade nós passamos para entender que a escola tem que dar conta de tudo? E aí o seu trabalho levanta esse lado autorreflexivo, eu acho, da docência mesmo, né, de como é que a escola está lidando com algo tão importante e tão negligenciado. Dito isso, assim, eu não vou me estender muito, mas eu acho que também é papel aqui de membro interna trazer algumas pontuações ao trabalho, tá bom? Primeiro que, assim, você sempre foi uma estudante extremamente cativante, instigante, questionadora, então ter você em sala foi sempre um prazer e um desafio, porque, de fato, você traz questões que mexem, né, com a dinâmica ali da sala. A gente teve o prazer eu, pelo menos, tive o prazer de te reencontrar agora no Monitor Infantil, e de novo, tivemos essa troca muito bacana. Como eu já disse, o texto está muito bem escrito, gostei muito de ler. O texto, na verdade, ele está pronto, né, para publicação, vocês já deixaram até no formato de artigo bonitinho, mas acho que
não sei se é possível, se é necessário, né, essa questão de adequar lá aquelas regrinhas mesmo de trabalho, ter a capa, contracapa, o nome do orientador, enfim, aquele formato mesmo do TCC, né? Acredito que você tem que colocar dessa forma. Uma coisa que eu gosto muito e que você coloca, e colocou melhor ainda agora na apresentação, que é de onde você está partindo e por que você fez o trabalho. E aí, mais uma vez, essa alfinetada alfinetada no bom sentido, de vermos a contribuição da formação para despertar um pensamento crítico. Quando é que você começa a desenvolver a vontade de fazer esse trabalho? No estágio. E o que é o estágio, senão essa costura da relação teoria e prática, tendo em vista que você vai atuar como docente daqui a pouco, né? Que você já está se formando. Então, isso é bacana de ver, e é importante mesmo se colocar e mostrar essa costura, por que você está fazendo isso, né? Por que esse tema te chamou a atenção. O trabalho, ele começa com um objetivo, ele tem que ser reformulado, e aí não é todo mundo que consegue fazer isso, viu, Carol? É importante destacar, assim, e aí é claro que tem aqui o mérito também do Jonas como orientador, que certamente fez uma ótima orientação, isso está explícito, mas como a Queca colocou, a coragem de você pegar num tema que não é, assim, o tema mais tranquilo do mundo para pegar, e você foi lá, reformulou o objetivo, vamos de novo, vamos em frente, e fez de uma forma muito, acho que muito sagaz, né, e o problema de pesquisa está lá presente, está lá muito bem colocado, enfim. Então, parabenizo você por isso. A tese, né, do seu trabalho é, de fato, essa primazia da escola como um campo fundamental na proteção da criança e do adolescente. E aí a gente não pode perder isso de vista, né? É isso, a escola tem esse papel, só que a escola não está sozinha nesse mundo, nesse contexto, nessa sociedade. E aí, não é também desprezível o fato de você estar fazendo uma pesquisa em plena pandemia, da escola que nesse momento está sendo tão cobrada, e as aulas remotas, e como é que é o ensino, e como é que as crianças estão abandonadas, as escolas não abrem, esses professores que só ficam em casa, enfim, uma série de questões que a gente vive por conta de um contexto retrógrado e mais que retrógrado, né, antidemocrático, e aí você trazer esse tema agora tem também a sua importância, que eu acho que aparece muito sutilmente quando você fala que tem uma notinha de rodapé ali, que está referindo uma coisa, mas você termina essa frase falando que esse trabalho foi feito num momento de trágica pandemia, enfim, algo assim. É mais que isso, né? Assim, vocês têm o mérito de ter feito uma pesquisa no olho do furacão, assim. Então, eu acho que vale a pena, em algum momento ali, resgatar e pontuar esse processo que a gente está vivendo, de aulas remotas, para quem está lendo o texto, se a gente estivesse lendo o texto em 2019, de repente não dava para perceber isso, sabe? Desse momento mesmo que a gente vive agora. Então, de repente, um parágrafo ali na introdução, só para contextualizar esse momento no qual a pesquisa foi feita. Tem um parágrafo aqui, Carol, na página 10, que começa assim, o segundo parágrafo. Além disso, a inexistência de notificações escolares sobre casos encaminhados ao Conselho Tutelar é passível de punição legal. Todo o teu trabalho segue demonstrando a necessidade das notificações serem feitas, mas da forma que está escrita aqui, não está rigoroso, porque não é a inexistência que é punível, é a não notificação, né? Então, só fazer essa correção aqui para não ficar dúbio. Deixa eu passando aqui.
eu vou fazer como a Queca, essas questões menores eu coloco, eu te mando, assim, porque realmente tem pouquíssima coisa para corrigir, assim, coisinha muito... Ó, uma coisa que eu gosto de sugerir, e você faz isso, tá? Você faz isso, só escapuliu aqui um autor, ou autora, acho que uma autora, que você citou pela primeira vez pelo sobrenome e não falou para a gente o primeiro nome dela. E aí eu fiquei aqui, nossa, é o Vicente Faleiros? É Eva Faleiros? Não, era outra Faleiros, que eu não sei se é da família deles ou não, mas e aí eu só fui descobrir lá na bibliografia. É importante porque a gente tem um péssimo hábito de quando está lendo textos acadêmicos, quando está em sala discutindo, a gente está lá com uma mulher, estudando um texto de uma mulher, e a gente fala, ele disse assim, ele disse isso, a gente quase que naturalmente leva para o masculino, e aí quando a gente coloca só o sobrenome, ajuda ainda a fixar essa ideia de que Faleiros é um homem, e nesse caso específico não é, né? Aqui nessa parte da metodologia, que é o que dizem os professores, né, acho que vale dizer quando foram feitas as entrevistas, e como que foi, né, provavelmente foi pelo Meet, ou enfim, pelo WhatsApp, mas explicar para a gente como é que elas aconteceram, até para reforçar esse contexto que a gente está vivendo de pandemia. E aí as professoras foram entrevistadas, e você contou para a gente que uma delas era de São Sebastião, que o diretor era do plano piloto, mas teve duas que você não contou de onde era. Aí eu fiquei querendo saber. Você só colocou uma região de alta vulnerabilidade, depois apresentou a outra professora de nome fictício, a Vera, mas também não sei onde que ela atua. Acho que vale para a gente. E aí, aqui já mais no final do seu texto, no primeiro parágrafo da página 19, você coloca assim, o Conselho Tutelar vem perdendo seu perfil salvífico e estaria se transformando num mecanismo de controle religioso. É justamente isso que você está querendo criticar, então não usa essa palavra salvífico, porque não é essa a função, né, de fato, do Conselho. Então, não é para salvar, é mais um instrumento de proteção e garantia de direitos. Mas aí aqui ficou, e calhou justo as duas, ficou religioso demais aqui, Carol, tá? O salvífico e o controle religioso. A conclusão, mais uma vez, gosto demais dessa perspectiva de indicar caminhos, de falar, ó, a gente chegou até aqui, mas é possível fazer outras pesquisas. Acho que você pode muito bem pegar nesse trabalho e organizá-lo para um projeto de mestrado. Não sei como é que a educação o recepcionaria, mas acredito que muito bem, porque é isso, falta discutir como é que as escolas estão atuando, ou melhor, eu não sei nem se é como elas estão atuando, mas por que elas estão atuando desse jeito? Por que a gente tem uma legislação que já não está presa no paradigma lá do Código de Menores, como vocês colocaram, e a gente continua reproduzindo essa ideia, e a gente continua tentando fazer um trabalho por nós. A escola liga para a família. Como assim a escola liga para a família? A gente tem tantas políticas públicas, tantos órgãos de políticas públicas para fazer isso. A escola tem que estar presente? Óbvio que tem que estar presente, mas não dessa forma, né? E aí fica a dúvida, será que é dessa forma? Como não tem notificação, será que as notificações são feitas, mas são feitas todas? Será que dessa forma, da diretora chegar no final do dia e ligar para a família, de repente é isso, e aí ficam várias questões que não é competência do seu trabalho responder, mas que dá margem a gente continuar fazendo essas perguntas, né? E aí você traz sugestões, né, você aponta que outras pesquisas podem ser feitas, mas você traz sugestões. A questão dos conselheiros tutelares, de ter essa possibilidade de trabalharem diretamente com a escola, e daí ter mais conselheiros, eu, de fato, não sei como é que isso funcionaria. A Queca poderia... não, né, Queca, não vai rolar. Assim não, posso falar depois. Tá bom. Porque, né, isso é legislado, enfim, e é muito complicado de alterar. Mas aí você fala dessa questão da equipe multidisciplinar.
Acabei de dar o exemplo do IFB, que tem, né, o nosso campus tem lá a equipe multidisciplinar. E aí também dou o exemplo do projeto de lei vetado integralmente por essa pessoa que ocupa o cargo de presidente da República nesse momento, né, ano passado, a lei que permitiria que todas as escolas do Brasil tivessem um psicólogo, um assistente social. O veto sendo derrubado, enfim, não interessa. O que interessa é esse contexto, olhar para esse contexto, onde você tem o líder máximo da nação, que não merece, obviamente, receber esse título, falando, não é importante ter esse tipo de coisa, não é importante ter esse tipo de política. E aí é importante perceber que o seu trabalho também traz, ou sobretudo traz, um embate político, que não estamos tratando só da aplicação da lei, se é que eu posso falar só, né, talvez só não represente o que eu estou querendo dizer, não estamos tratando da aplicação da lei, a gente está tratando de uma visualização de um modelo social que até então tem seguido um caminho muito difícil de entender, porque a gente conseguiu finalmente romper com a lógica do Código de Menores, a sociedade acolheu uma nova legislação e acolheu tantas outras como você apresentou no seu trabalho, e em alguns momentos a gente está lá aferrado ainda a essa lógica, aferrado a achar que criança e adolescente não tem que ter direito, que não é um sujeito de direito, que não pensa, que não fala, que não... Entende? Então, essa discussão, ela ultrapassa a escola nesse sentido, e a escola é um receptáculo e é um retroalimentador disso, né? Porque a gente reproduz essas lógicas. A partir do momento que nós, professores e professoras, não sabemos o que fazer, e tem estudos que você trouxe aqui que aconteceu isso, né? Do professor nem saber o que fazer, assim, não. A criança chegou aqui com uma visualização clara de maus tratos, mas eu não sei o que eu faço. É uma discussão, sabe, assim, ainda mais profunda, que vai sendo feita, mas que eu acho que o seu trabalho desperta essa vontade, e por isso eu acho que ele tem muita capacidade, muita potencialidade de ser explorado na pós-graduação. Eu trocaria aqui na página 22, já na conclusão, você coloca uma arma poderosa que a comunidade tem, eleição direta para diretor de escola. A Queca está rindo ali, porque ela também trocaria esse nosso léxico. Eu coloquei isso também. Bélico, como é difícil falar, né, sem a gente matar um animal ou sem usar uma arma. A gente está sempre sendo especista ou bélica demais, então troca essa arma aí, viu, Carol? E aí, só para fechar, eu colocaria subnotificação nas suas palavras-chave, porque eu acho que é um termo importante para depois referenciar essa busca. O texto falta só colocar as páginas, tá? Na paginação ficou sem aqui, isso do TCC eu já falei, e coloca no apêndice o roteiro de entrevista para a gente saber que perguntas que você fez aos profissionais aqui do DF. E aí, a Queca já falou disso, mas eu queria falar de novo, assim, como que isso mexe com a gente, assim, no âmago, porque não é, de novo, não é aplicar ou não aplicar a lei, é mexer em representações sociais que nós tivemos enquanto criança, que nós fomos criadas assim, porque ainda estamos numa lógica onde as crianças sofrem violência, e essa reflexão que é individual e que é coletiva, ela precisa ser feita, a gente precisa assumir de uma vez por todas que nós somos humanos, seres humanos, e parar, sabe, de nos tratarmos com essa, eu nem sei que palavra usar, porque eu não sei se é animalidade, porque eu acho que os animais não se tratam assim, né, e a gente ainda não conseguiu romper com essa cadeia de violência. O fato da gente ter um passado histórico antigo e recente, quando eu falo recente, é a nossa geração mesmo, assim, a gente sofreu violência mais do que as crianças de hoje sofrem,
A gente sofreu violência na escola, sofreu violência na família, enfim. E quando eu falo violência, gente, é violência no sentido mesmo amplo, né? Não é violência necessariamente física. Mas a gente vem de um modelo que é violento. E aí, essa ruptura, sair disso, são as perguntas que você está fazendo, no fundo. O que seu trabalho quer, no fundo, é falar, gente, vamos cuidar das crianças? Vamos ser uma sociedade que consegue olhar para isso e denunciar, mas se trabalhar também, porque a denúncia sozinha não vai resolver, a gente já sabe, é só isso que vai, né, lidar. E então eu acho que seu trabalho é um grande convite a uma reflexão mesmo, assim, e sobretudo uma reflexão de nós, professoras e professores, conselheiros, porque mexe com muita coisa, né? Mexe com a nossa humanidade, no fundo. Então, parabéns, Carol, mais uma vez. Seu trabalho está super, super redondo, assim. Foi uma delícia de ver seu trabalho. E é isso, menina, corre pro abraço. Depois da vacina. Deixa eu atrapalhar o roteiro aqui da banca, incomodar aqui um pouquinho o professor Jonas. Mas só pegando aqui o fio que eu acho que é importante, Carol, é que quando a gente está escrevendo, e aí quando a gente tem envolvimento, porque é isso, né? Eu sou adepta às lógicas de escrita que não são colonializadas, né? Quando a gente entende que a gente faz parte disso. E quando a gente está falando de algo que é da nossa vida, que é da nossa realidade, que trata, né, enfim, de pessoas, a gente precisa, de fato, falar na primeira pessoa como tu escreve, no eu. E quando a gente escreve no eu, a gente se empolga. E aí, nessa empolgação da escrita, a gente vai abrindo flancos, né? E aí, isso acontece um pouco no teu artigo, coisas que você escreve, que você pode, dali, escrever mais 5 páginas. E aí eu fiz essas pontuações, porque é isso, ou retira, ou então aborda mais um pouquinho. Porque o que é muito importante sempre quando a gente está escrevendo para além da gente, né, compreender o que a gente está escrevendo, se a pessoa que está lendo, ela vai conseguir entender. Porque senão a gente escreve só para nós mesmas. E aí, quando a gente escreve só para nós mesmas, muita coisa a gente deixa de colocar, porque a gente já sabe do assunto. Né? Então, acho que, Misélia, por isso que na primeira parte eu falei, não, tá tudo aí, foi, porque imaginei que quem, enfim, da própria universidade iria trazer essas questões, como a Misélia trouxe, que é isso, assim, não são chatices acadêmicas, mas são coisas para que a gente tenha entusiasmo de ler. E a gente está perdendo muito isso, né, também, né, por esse, enfim, jogo que a gente tem feito da educação, a leitura e a escrita têm se banalizado muito. Então, quanto mais é gostosa a leitura, e tu escreve muito bem, isso é um fato, assim, né, e dá vontade demais, porque dá para ver que você tem muita coisa que ainda está guardada, entende? Então, assim, acho que dá para você aproveitar agora esse tempo que tem depois de hoje e aprofundar mais em algumas questões, né? O prêmio do Conselho Tutelar. Essa provocação que a Anisélia trouxe para mim é verdade, assim, não tem como fazer isso, né? A gente tem uma legislação nacional que fala a cada 100 mil habitantes, a gente tem uma lei orgânica do Distrito Federal que vai falar, né, sobre a criação, né, a cada região administrativa surge mas a gente tem inúmeras implicações dentro, né? Que passa por fundo, por dinheiro, enfim. Só pode ter 5 conselheiros tutelares em cada conselho tutelar, isso é legislação. Então, isso eu acho que você poderia aprofundar, talvez, assim, né? Que conselho tutelar são eleitos e eleitas a cada 4 anos, né? Qual é o perfil que tem que ser para ser eleito conselheiro tutelar, o porquê que a gente tem as igrejas, né, e os partidos políticos conservadores adentrando a esse espaço, principalmente nessas localidades, né, que tem mais aspecto de comunidade, né, que são de periferia, enfim. Por que a gente tem isso com mais força, né? Por que essas instituições entendem o Conselho Tutelar como uma grande ferramenta, né? Por quê? Porque está adentrando a casa das pessoas, né, assim. Então, acho que a gente precisa resgatar isso, né? Pô, tem que ser liderança comunitária, tem que ser ativista da área da infância, tem que defender direitos humanos. E isso eu acho que faltou bastante, mas que você, algumas vezes, joga, você pincela. Dá para ver que tu defende isso, entendeu? Por isso que eu falei, talvez no último parágrafo, ao invés de falar de eleições de diretor, já que você não aborda isso, bora falar de eleição do Conselho Tutelar. Até joguei uma provocação aqui no chat, né? Quem sabe isso daí não te empolga outras pessoas aqui para virem a concorrer na eleição do Conselho Tutelar em 2023, porque é uma realidade. Se a gente não aprofunda o texto e a escrita sobre esse papel, as limitações,
né, da categoria, o que a gente tem enquanto lei, o que está na prática, esse contraditório que você traz também, que é muito legal, a gente fica sem referência bibliográfica para aprofundar, né? E, por fim, eu também coloquei um pouquinho isso na escrita, que é sobre as entrevistas, que isso é muito fundamental, né? Assim, a gente saber o local, como que foi, as perguntas. Eu também fiquei assim, mas quais foram as perguntas será que ela trouxe, né? Será que todos responderam todas as perguntas? Será que ninguém se sentiu incomodado? Inclusive, você colocar isso, assim. Na hora que eu perguntei o porquê que é subnotificado, a entrevistada sentiu um incômodo, né? Não respondeu bem a pergunta. Isso é importante também. Nem traz o nome da pessoa, né? Mantém o anonimato da pessoa. Mas qual foi a sensação que você também, enquanto pesquisadora, teve? O que você sentiu diante das respostas dessas pessoas que foram entrevistadas? Se você ficou ok para você as respostas dela, porque me parece que não. Eu senti na tua escrita que você ficou incomodada ali com as respostas, assim. Enfim, coisinhas para a gente pensar um pouco a mais. É muito legal quando outras pessoas leem o trabalho, né? Porque a gente nem todo uma leitura de uma pessoa, né? Não importa quem, nunca vai pegar todos os aspectos, né? E aí isso enriquece muito. Teve algumas coisas que eu mesmo lembrei, né? De colocar o primeiro nome de uma autora, principalmente quando é mulher. Mas aí no finalzinho, às vezes um ou outro que a gente acrescenta acaba seguindo o padrão que nós mesmos aprendemos, né? Aí, falar em padrão, eu queria só... Eu acho que a gente não teve chance de esclarecer, mas só uma questão de norma, assim, né? É que a pedagogia, como eu falei, está tendo seus primeiros alunos formados, né? E o manual da pedagogia saiu há pouco tempo atrás, dando a possibilidade de o aluno fazer tanto o formato tradicional de TCC, mas também de apresentar um artigo ou um produto educacional. Alguns alunos fizeram um produto mesmo, um manual, um jogo, algo que foi aplicado a partir de uma fundamentação. A Mônica está até aqui, se depois ela quiser comentar. Então, a Carol escolheu essa opção do artigo, né? E como é o primeiro, a gente não tinha um modelo de outros artigos, embora tenha um manual, não tinha outros artigos feitos para a gente olhar como era o tamanho, será que inclui anexo, não inclui, né? Depois a gente vai provavelmente pensar, escolher uma revista, e as normas, dependendo da revista, mudam um pouco e tal. Então, algumas coisas em relação à norma, por conta desse formato novo de artigo, né? A gente nunca sabe se está muito pequeno, se está grande, né? Enfim. Antes de passar para a Carol, né? Só um comentário pontual, assim, realmente, na experiência de orientar a Carol, discutir com ela o tema, a gente vê como existem os padrões sociais, padrões de relações sociais que são muito difíceis de romper, que estão no objeto que a gente estuda, a gente percebe com os entrevistados e, às vezes, no nosso fazer científico mesmo, né? Achei legal isso de escrever em primeira pessoa, por exemplo, que eu dei essa liberdade para a Carol, incentivei ela a fazer isso, e eu achei que o relato é quase um relato etnográfico, assim, de falar o esforço dela de visitar várias escolas e contar como esse acesso não é simples, né? Ainda mais na pandemia. Ela mencionou bem rapidamente, ela pode até aprofundar mais, mas esse percurso que ela fez, eu acho que vai trazendo interesse para o leitor, né? Torna a leitura mais agradável. E a leitura científica não precisa ser aquela coisa totalmente quadradinha, né? Racionalista, né? Então, romper com esses padrões também não é só não depende só de um esforço individual, de uma coragem pessoal individual, né? Depende, à medida em que a gente tem outras pessoas fazendo e a gente tem um movimento coletivo, a gente começa a afetar esses padrões, né? Aí, voltando ao tema mesmo, a violência e as desigualdades que a gente tem de investimento, aí eu sempre reforcei com a Carol, não adianta a gente culpar o professor,
sozinho ali na ponta, né? Os professores não estão cumprindo seu papel. Não é só o professor, é a instituição escolar. Aí não é só a instituição escolar isolada ali, que não tem investimento, não tem um psicólogo, não tem assistente social. É o Estado brasileiro. Então, é uma cadeia de instituições que representam a coletividade na nossa sociedade. E como vocês já falaram, até que ponto nós valorizamos a infância, né? Então, se a nossa sociedade valoriza a infância, a gente não pode esperar que individualmente cada um mude e que o mundo vai mudar se cada um mudar. A gente tem que ter investimento público, política pública, tem que ter gasto, tem que pensar recursos que estejam voltados, tanto humanos quanto físicos, de diversos tipos, né, mas que baseiem uma decisão para mudar um rumo histórico de um problema tão estrutural, né? Então, se não tiver um investimento público de uma política pública, não adianta cobrar aquele professor sozinho lá na ponta, que também não teve apoio e não teve uma estrutura para... Embora seja importante valorizar, né? Quando o professor enfrenta o problema, ou o diretor, a equipe da escola, a gente tem que falar do problema como um problema público, né? Carol, eu vou abrir para você comentar agora, se você quiser comentar algum ponto específico. Só que a Nisale falou, né, de que como surgiu, que realmente era esse o sentimento que me incomodava, né, de um convite, na verdade, né, o que fazer para proteger as crianças, né? Isso me toca de uma forma tão profunda que até para escrever o artigo no início, o Jonas sabe disso, como foi difícil para mim ler os relatos, porque quando eu pegava os artigos, era mais de medicina, enfermagem, né, que na parte das licenciaturas não tinham muitos artigos, e quando eu comecei a falar dos relatos e tal, eu ia lendo aquilo me dando uma dor, que eu começava a chorar e parava de escrever o artigo. Quantas vezes eu comecei a escrever e parei? Por causa disso. Então, assim, é fundamental a gente, né, como professores, eu que vou trabalhar na educação infantil, que é o que eu quero, né, a gente precisa ver isso, né, a criança como um sujeito de direito, e a proteção desses sujeitos é uma coisa muito importante, e como foi mencionado, né, no trabalho, só o professor lutar sozinho é muito difícil realmente conseguir uma mudança real, né, apesar da importância do professor, do papel dele, que é fundamental e tal, mas, enfim, a escola tem que estar engajada na rede, né, assim, é um sistema, como foi deixado bem claro no trabalho, né? Então, agentes isolados não conseguem sozinhos, né, tem que ter mesmo essa articulação, esse diálogo. Então, assim, eu trouxe esse artigo por isso, principalmente, porque eu como vou trabalhar com as crianças, me comove, né, a situação delas de vulnerabilidade, de violação de direitos, e eu queria saber, né, pesquisar mais, assim, até que ponto eu, como professora, futura professora, posso fazer algo, né, para proteger e garantir que os direitos mínimos, né, de existência dessas crianças, a dignidade delas, seja mantida. Na verdade, a força motriz mesmo desse trabalho foi esse desejo mesmo, de proteger mesmo as crianças, enfim, os meus futuros alunos. E sobre o salvífico, essas palavras foram da professora, eu quis deixar na íntegra. Foi do jeitinho que ela falou, aí por isso que ficou assim. Eu quero agradecer muito a presença de todos, quem ficou até agora, eu sei que está um pouco extenso, né? Muito obrigada. A professora Nisélia, foi fundamental o estágio, a sua disciplina, você sentiu, né? Você sentiu que foi importante eu estar lá naquelas aulas, ajudou muito. Eu quero te agradecer de coração, aquela nossa conversa que nós tivemos no final da aula, que eu explanei para você, e que bom que você pôde ler meu artigo, porque agora você entendeu também porque tanta minha angústia, porque o meu projeto era uma coisa, quando eu fui implementá-lo, eu vi que, meu Deus, por um instante eu fiquei meio sem chão, assim, oi, e aí, o que eu vou fazer? Então a gente teve que pensar rápido, e transformar e enveredar para outro lado, para conseguir levar a pesquisa adiante. Então também teve isso, que foi um desafio muito grande, realmente. E agradecer a presença da Queca,
maravilhosa, muito obrigada, Keca. Eu estou muito ansiosa para ver os apontamentos que vocês vão fazer. Para mim é uma honra ter você aqui, a professora José, a professora Jonas. Eu estou muito ansiosa para ver o que vocês vão me dizer, o que vocês vão me trazer de melhor. Eu pretendo realmente ver o que vocês vão me indicar e, enfim, ver como eu posso melhorar o artigo, né? Até porque, como o Jonas falou, a gente quer publicar esse artigo. Agradecer muito ao Jonas, maravilhoso. Não desistiu de mim em nenhum momento, mesmo com todos os meus desafios pessoais. O Jonas, ele é muito paciente, mas eu já sabia que só mesmo ele que ia dar certo, assim, para ser meu orientador. Por isso que eu escolhi, porque eu já me conheço e eu senti como era a personalidade dele enquanto meu professor. Eu falei, é ele, é o cara. E foi mesmo, me ajudou demais na elaboração desse artigo. Eu tenho que agradecer imensamente. Então, assim, muito obrigada a todos que estão aqui presentes. Spasibo большое. Vou falar em outros idiomas para que todos sejam atendidos. E é isso, gente. Muito obrigada. E agora eu passo para você, Jonas. É difícil encontrar as palavras. Eu sempre falo muito, né? Eu tenho essa característica de falar pelos cotovelos, mas é engraçado que quando a gente está nessa posição, eu não sei o que acontece, mas a gente meio que fica assim. É difícil expressar, sabe, os sentimentos, mas é isso, a palavra certa é gratidão. Muito obrigada a todos que me ajudaram a estar aqui nesse momento, a minha família, enfim, meus amigos. Luiz está aqui, eu estou olhando para ela. Todos que estão aqui, muito obrigada. Estou vendo a sua mãe rindo, né? Ela, sorrindo assim, carinha. Acho que ela sentiu um reconhecimento do que a gente passa. Conhecendo bem você, né? Com a intimidade que a gente cria, né, com o acompanhamento do trabalho. Enfim, seguindo o nosso roteiro, eu vou pedir licença para o pessoal que está acompanhando, e para a Carol. Eu vou botar um link aqui para a banca se reunir. Então, agora só eu, a Anisélia e a Keca vamos nos reunir. Daqui a alguns minutinhos a gente volta. E a gente... Jonas, gravando, por favor, que eu quero conversar com o povo agora, aproveitar, porque eu nunca tive a oportunidade de ter todo mundo aqui. Ao mesmo tempo, eu estou muito feliz, estou me controlando aqui, mas meu coração de alegria. Abra os microfones de vocês, falem comigo. Eu vou fechar o meu microfone, minha câmera, e vocês continuem. Tá, deixa gravando. Gente, por favor, falem comigo. Obrigada por vocês estarem aqui. Eu estou muito feliz, muito feliz. Carol! Parabéns, Carol! Parabéns, Carol! Foi lindo! Eu estava morrendo de nervosismo. Parabéns! Muito feliz, Carol. Boa, prima! Parabéns! Parabéns, Carol! Beijo, meu amor! Beijo! Beijo! Também tô, prima! Ai, gente, obrigada. Parabéns, Carol, tô aqui do teu lado. Toda vez que meu assistente técnico. Boa, Carol! Tomou barulho. Oi! Gente, nas câmeras. Apareçam. Carol, eu vou ter que sair, então quero te deixar um beijo. Eu tenho agora conceito de classe, foi muito bom, parabéns. Deixou com chave de ouro, brancas, hein, da pedagogia, parabéns. Um abraço, meu bem. A Gabriela, Carol. Gabriela! Oi, Gabriela! Tudo bom? Ai, que bom que você, gente. Só assim, vai ter todo mundo que eu amo na apresentação, viu? Fiquei super Parabéns, Carol! Parabéns! Renan, que saudade, meu amor! Ai, eu tava com muita saudade de ver isso. A gente assistiu então ele e a Bibi. Parabéns, foi muito bom. Beijo. Obrigada, Therese. Beijo, meu amor. Esse é o trabalho em homenagem a você também, viu? Oi, Rian! As crianças importantes da minha vida. Eu tinha que falar como proteger
já as crianças têm um monte de primo lindo, só criança linda na sua família. Oi, Ian, oi, Gabriel, Renan. Eu também, prima! Oi, prima. Ai, gente, tô nervosa. Você tá linda, prima. Obrigada, Bi. Eu te agradeço. Agora eles vão ver a minha nota. Meu Deus, eu tô com medo. Muito medo. Que interessa? Parabéns, viu, querida? Oi, Max. Você arrasou. Eu já sei a sua nota, Carol. Hã? Com certeza. Ai, amiga, não sei. Amiga, não sei. Não sei porque, olha, foi muito louco, foi muito intenso esse período de escrita. Foi muito difícil escrever na pandemia, muito. Não tinha como consultar o pessoal, os professores, para entrevistar, era difícil. Mais cedo eu estava vendo o trabalho do Jefferson, e a professora falou isso, né, Jefferson, que é difícil na pandemia a gente fazer um trabalho assim, e é mesmo, porque as pessoas não estão sobrecarregadas com seus professores, não vão querer responder pergunta, vão querer, enfim, dar o que a gente precisa, né? E Mas assim, você fez o melhor. Você arrasou, Carol. Obrigada, amiga. Eu te agradeço de coração. Você sabe quanto você é importante para mim. Você também. Quanto as me ajudaram muito. Todos vocês. Todos vocês, de uma forma ou de outra, em algum momento, contribuíram para esse momento, para eu estar aqui firme e forte. Foi graças ao apoio de vocês, da tia Elis, principalmente, da minha mãe, da Paulinha, todo mundo. Agora é só comemorar. Mulher, calma, deixa eu vir a nota, ainda tem uns 10 minutos para eles trazerem a nota. Mas eu não tenho dúvida, Carol, você foi muito bem, falou muito bem, se expressou muito bem. Graças a Deus, ai meu Deus, eu estava tão nervosa, eu nem sei, eu estava falando no piloto automático. Sério. Sua mãe tá emocionada ali, ó. Tá, a minha mãe, eu tô achando incrível que ela tá tão ainda estruturada, assim, porque ela geralmente é bem mais sensível. Eu tô achando até que ela tá forte, parabéns, viu? Também é uma chorona de carteirinha. Mas ela tá forte, ela tá íntegra. Carolzinha. Oi, Feliz. Não seria a Nena se não tivesse choro. Né? Não seria ela, mas Tia Sandra, boa noite. Obrigada por estar aqui presente. Eu achei maravilhoso, parabéns, porque realmente, como a professora falou, é uma menina de coragem. Eu me considero uma pessoa muito corajosa. Articulou muito bem as palavras. Pois é, porque a coragem não é ausência de medo. Eu morro de medo de tanta coisa, mas a coragem é enfrentar o medo. Então, assim, eu tô morrendo de medo, mas eu vou. A mãe sabe disso, né, mãe? É verdade. Tô tão feliz de ver a senhora. Cadê a Paulinha? Muito bem suas palavras. Foi maravilhoso. Fiquei muito orgulhosa. Parabéns. Ai, que bom, tia Sandra. Obrigada. É muito importante ter a senhora aqui comigo, a senhora que me cuidou quando eu era bebezinha. Eu nunca vou esquecer. E eu sou muito grata a toda a minha família, todas as minhas tias, que uma hora ou outra cuidaram de mim e ainda cuidam até hoje. A tia Elis, meu Deus, a tia Elis me ajudou demais. Né? Ontem, a tia Elis, tadinha, depois eu conto os detalhes. A tia Elis sabe, né, tia Elis, o que eu tô falando? Quando eu aperrei a senhora ontem. Claro que eu sei. Mas faz parte, né? Obrigada. Mas é tão bom ter com quem contar, né? Todo mundo que eu amo tá tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. Tô aqui sempre, às ordens, para todo mundo. Obrigada, tia. Você sabe que nós Cadê chamamos, o tio Jorge? Nem viu. Oi? Tia Elis. O tio Jorge nem deu para ele ver. Tio Jorge, ele tá vendo no iPad da Bianca. Ah, sim, que bom, então. Eu fiquei nervosa de pensar, meu Deus, o tio Jorge é advogado. E ele assistiu no iPad lá em cima. Entendi. Depois eu quero saber o que ele vai ser. Ele fez questão de ver aqui embaixo, pedir ajuda.
Pô, gente, muito fofo. Você acredita que eu estava mais nervosa porque eu sabia que ele ia assistir? Que eu sei Né? que ele entende, né, das leis e tudo. É Entendido. isso, Carol. Mas era de uma forma boa, de uma forma Eu sei. positiva. Entendo. Mãe, cadê a vovó? Estamos todos de volta. Ele já está todo mundo de volta. Todo mundo aqui. A Keca entrou já? Estou aqui. Então, Carol, sentamos, discutimos, e por unanimidade você recebeu nota 10. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, não poderia ser outra nota. Não poderia ser. Estou bastante orgulhoso de você. Agora pode ficar tranquila. Pode pegar um dia para relaxar. Os comentários que que o pessoal da banca vai me enviar são coisas que são fáceis de corrigir e depois a gente pode olhar juntos e fazer essas correções para mandar para a Mônica, para deixar arquivado na coordenação de pedagogia. Tem uma coisa que a Gisélia falou e que eu percebi que a gente não conversou, né? A gente estava tão focado no agora, fechar esse TCC, que eu não perguntei para você o que você está pensando em fazer depois daqui, né? Se você já tinha planos para fazer o mestrado, para viajar, para pegar um mês sabático. Abre o áudio, Carol, abre o áudio. A gente não está ouvindo, Carol. Está fechado, Carol. Tia Sandra, a senhora pode fechar o seu áudio, por favor? Fechar o seu microfone, porque está dando retorno. Pronto, obrigada. Como eu estava dizendo, eu estava tão angustiada que o plano era formar. Terminar o TCC e me formar. Então, assim, eu estava tão absorta nisso que não deu tempo ainda de planejar o que vem depois, sabe? Então, assim, no momento, eu estou feliz que eu me formei. Obrigado, Deus, obrigado, Jeová, por estar me ajudando, que eu pedi muito a Deus para me ajudar, eu orei demais. E fazer o artigo e publicá-lo, né, como era o nosso plano. E as outras coisas depois eu falo para você. A gente tem, graças a Deus, liberdade para se comunicar muito pelo WhatsApp, né? E aí eu falo para você, porque no momento eu preciso pensar. Parabéns, Carol. Curta esse momento, curta com a sua família. E é isso, né? Temos um mês de férias aí, então aproveite suas férias. E daqui a pouco você pensa na continuidade de seus estudos. Com certeza vai contribuir muito. E queria só agradecer a todas aqui, agradecer a Keca, é um prazer enorme conhecê-la aqui, pessoalmente, virtualmente. E, enfim, espero que a gente possa se encontrar novamente. Parabéns. Tem que fazer uma foto antes, né? A foto oficial, a gente se arruma aí que vai tirar a foto. Abre umas câmeras. Abrir a câmera aí pra gente aparecer. Gente, eu sei que eu quero ser professora, isso eu tenho certeza. Eu pretendo passar no concurso. Deixa eu... Tem uma câmera que está fechada. Tia Sandra, você não quer aparecer? Todo mundo pronto? Vamos lá. Pronto? Corre, Lucas, corre, senão dá tempo. Peraí, que meu irmão quer aparecer. Cadê o Lucas? Não sei se vai aparecer. Aí. Vamos lá. Tirou o Jonas? Pronto, tirei. Ixi, Lucas, acho que tu não apareceu. Agora, tira agora, Jonas. Só mais um.
Ai. Não, é que é isso, não, eu perco. Não quer sair, não. Só mais uma. Prontinho. Obrigada. Arrasou, Carol. Parabéns, viu? Beijo, pessoal. Parabéns, Carol. Obrigado. Ai, já foi. Boa tarde. Boa semana para todo mundo. A gente se encontra aí em outras aventuras. Obrigada aos professores e especialmente ao Jonas. Ah, sim, alguém quer...